Existe algo que quase ninguém percebe, e talvez isso esteja impedindo você de viver uma fé mais profunda, mais real, mais viva. Muitas pessoas pensam que conhecer a Deus é apenas saber sobre Ele, ouvir pregações, ter que ler versículos, frequentar um culto de vez em quando. Mas e se eu te dissesse que existe um nível de relacionamento com Deus que vai muito além disso? Um nível onde Ele não é apenas alguém de quem você ouve falar, mas alguém que se manifesta, que se revela, que se faz presente de forma real na sua vida. E é exatamente sobre isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Ele diz algo que muda completamente a forma como entendemos o relacionamento com Deus. Aquele que recebe os meus mandamentos e os guarda é alguém que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Percebe o que está sendo dito aqui? Jesus não está falando apenas de um amor de palavras, não está falando de um sentimento passageiro. Ele está falando de um amor que se prova, que se vive, que se demonstra na prática. Porque amar Jesus não é apenas dizer eu amo Deus. Amar Jesus é viver de acordo com aquilo que ele ensinou. É fácil dizer que ama, mas é nas escolhas do dia a dia que isso é revelado. É quando ninguém está vendo. É quando você precisa perdoar quem te feriu. É quando você precisa ajudar alguém, mesmo sem receber nada em troca. É aí que o amor verdadeiro começa a aparecer. E Jesus vai além. Ele faz uma promessa poderosa. Quem vive esse amor, quem guarda os seus mandamentos, vai experimentar algo sobrenatural. Ele diz: eu me manifestarei a ele. Ou seja, não é apenas você buscando a Deus, é o próprio Jesus se revelando a você. Agora pensa nisso por um instante. Quantas pessoas dizem que querem sentir Deus, querem ouvir Deus, querem ter uma experiência com Deus, né, mas ignoram exatamente o caminho que Jesus deixou. Porque o caminho não é complicado, mas exige entrega. E é aqui que entra algo essencial. Jesus fala sobre o advogado, o Consolador, o Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda, porque amar de verdade não é fácil. Vamos ser sinceros, amar quem te ama, qualquer um faz, mas amar quem te machucou, quem te ignorou, quem te feriu, isso já é outro nível. E Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu que você não estaria sozinho. O Espírito Santo é esse auxílio constante, é ele que fortalece quando você está fraco. É ele que te dá paciência quando você quer desistir. É ele que te lembra das palavras de Jesus quando você está perdido. E existe uma frase que você precisa guardar hoje. Cada dia devemos aprender a arte de amar. Não é algo automático. Não é algo que você acorda sabendo. É um aprendizado diário. Todo dia você tem uma nova oportunidade, uma nova chance de escolher o amor, de escolher o perdão, de escolher agir como Jesus agiria. E talvez você esteja pensando agora, mas eu erro tanto, eu falho, eu não consigo amar assim. E sabe o que isso significa? Que você está exatamente no lugar onde Deus pode começar a agir. Porque não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto a aprender, aprender. A escola de Cristo não forma pessoas perfeitas, ela forma pessoas transformadas, pessoas que aos poucos vão deixando o orgulho, vão deixando o egoísmo, vão deixando a dureza do coração e começam a viver algo novo. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Amar não é só um sentimento, amar é uma decisão. Você decide amar, mesmo quando não sente vontade. Você decide perdoar, mesmo quando ainda dói. Você decide fazer o bem, mesmo quando ninguém reconhece. E é nessas decisões silenciosas, né, e diárias, né, que Deus começa a se manifestar na sua vida. Talvez não com um barulho, talvez não com algo espetacular, mas com uma paz que você não sabe explicar, com uma força que você não tinha antes, com uma presença que te acompanha mesmo nos momentos mais difíceis. E isso muda tudo, porque quando você experimenta essa presença, você entende que não está sozinho, e isso te dá coragem para continuar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Como você tem amado, não o quanto você fala, mas o quanto você vive, porque é isso que Jesus está nos ensinando hoje.
colocar Deus no centro da vida e viver para o bem do outro, especialmente daqueles que mais precisam, porque amar só quem pode te retribuir é fácil, mas amar quem precisa, quem sofre, quem está quebrado, isso é evangelho. Isso é viver como Jesus viveu, e isso transforma não só a vida dos outros, mas a sua também. Então hoje, não tente mudar tudo de uma vez. Comece pequeno. Um gesto, uma atitude, uma decisão, talvez seja uma mensagem de perdão, talvez seja ajudar alguém, talvez seja simplesmente escolher não responder com raiva. Pequenas atitudes, grandes transformações, e dia após dia você vai aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a viver como Jesus. E com o tempo, você vai perceber algo incrível. Deus não será apenas alguém distante, mas alguém presente, alguém real, alguém que caminha com você todos os dias. E quando você menos esperar, você vai perceber que aquela promessa de Jesus se cumpriu na sua vida. Eu me manifestarei a Ele, que o Senhor toque o seu coração neste momento, que Ele te ensine, dia após dia, a viver essa arte tão profunda, tão transformadora, que é o amor, e que com a ajuda do Espírito Santo, você tenha força para continuar, mesmo quando for difícil. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que muitos não percebem logo no início dessa caminhada. Aprender a amar também dói, porque amar de verdade exige renúncia, exige deixar para trás atitudes que por muito tempo pareceram normais. O orgulho, a necessidade de ter sempre razão, o desejo de retribuir o mal com o mal, tudo isso precisa ser confrontado. E não de uma vez só, mas todos os dias. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós. De um lado, a vontade de agir como sempre agimos. Do outro, o chamado de Cristo para viver de forma diferente. E é nesse conflito que o verdadeiro crescimento acontece. Porque seguir Jesus não é apenas um caminho de conforto, é um caminho de transformação. E transformação nunca é superficial. Ela mexe com o coração, ela mexe com as intenções, ela mexe com aquilo que ninguém vê. E talvez seja por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho, porque começam animadas, mas quando percebem que precisam mudar por dentro, recuam. Mas quem permanece, quem decide continuar mesmo quando é difícil, começa a experimentar algo que não tem preço, uma liberdade interior, a liberdade de não viver mais preso ao ressentimento, a liberdade de não carregar mais o peso do passado, a liberdade de amar sem esperar algo em troca. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Porque há dias em que você vai se sentir forte, mas haverá dias em que você vai se sentir completamente sem forças. Dias em que amar vai parecer impossível. E é exatamente nesses dias que você precisa lembrar: você não está sozinho. O Consolador está com você. Ele não apenas te ensina, ele te sustenta, ele te levanta quando você cai, ele te direciona quando você se perde, ele te lembra quem você é quando tudo parece confuso. E aos poucos, algo começa a mudar. Aquilo que antes era difícil começa a se tornar natural. Aquilo que antes exigia esforço começa a fluir com mais leveza. Não porque você se tornou perfeito, mas porque o amor de Deus está crescendo dentro de você. E quanto mais esse amor cresce, menos espaço sobra para o medo, para a raiva, para a amargura. E existe um sinal claro de que isso está acontecendo. Você começa a enxergar as pessoas de forma diferente. Você deixa de olhar apenas os erros e começa a perceber as dores. Você deixa de julgar com facilidade e começa a ter compaixão. Você entende que cada pessoa carrega uma história, uma luta, uma ferida, uma necessidade. E isso muda a forma como você se relaciona com o mundo, porque amar também é aprender a olhar com misericórdia. E isso não significa concordar com tudo, mas que significa escolher não endurecer o coração. E talvez hoje Deus esteja te convidando exatamente para isso. Amolecer o coração, deixar Ele curar aquilo que ficou marcado, deixar Ele restaurar aquilo que foi quebrado, deixar Ele transformar aquilo que você já tentou mudar sozinho e não conseguiu.
Porque quando Deus entra, Ele não faz pela metade. Ele transforma de dentro para fora. Mas é preciso abrir espaço. É preciso permitir. É preciso decidir todos os dias. Continuar, mesmo quando não há aplausos. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando parece que nada está mudando. Porque está. Deus está trabalhando em silêncio. E no tempo certo, os frutos aparecem. Talvez hoje você ainda esteja no começo. Talvez esteja no meio de um processo. Ou talvez esteja recomeçando depois de ter caído. Não importa. O que importa é não parar. É continuar aprendendo. Continuar tentando. Continuar confiando. Porque cada pequeno passo, cada pequena decisão de amar tem um valor eterno. E no final, não será sobre quantas vezes você acertou, mas sobre quantas vezes você escolheu amar, mesmo quando era difícil. E é assim, passo a passo, dia após dia, que você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Não por esforço humano, mas pela graça que te acompanha. Então guarda isso no seu coração. Você está em um processo. E Deus não desistiu de você. Ele continua te ensinando, te moldando, te conduzindo para viver algo muito maior do que você imaginou. Continue, mesmo devagar, mesmo com dificuldades, mas continue, porque no caminho do amor não existe perda, só transformação. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o seu coração seja fortalecido todos os dias e que em cada passo dessa caminhada você aprenda cada vez mais a amar